A Rede Aurora nasceu no Brasil em 2002, mas se coloca como uma comunidade internacional sem fronteiras a ser estabelecida em circuito aberto, em uma rede de pequenos assentamentos agroecológicos característicos, denominados estações. Seus membros, ditos Iamacis, se dispõem mundo afora a testemunhar de maneira participativa um modelo de vida sustentável a partir da integração de culturas, hábitos, costumes, comportamentos, tecnologias e práticas simples, nativa das 36 regiões eleitas como pioneiras, distribuídas nos 5 continentes. A finalidade é, por um lado, demonstrar na prática a viabilidade de um modelo de muito baixo impacto ambiental e, por outro lado, disponibilizar, direta e indiretamente, estruturas capazes de assegurar, de um modo igualmente simples, a subsistência de nativos e populações retirantes, refugiados e desalojados, caso se verifiquem, em escala global, cenários climáticos ou artificiais que possam colocar em risco a vida humana socialmente organizada na Terra. Assim, o resgate da ideia ou da verdade de que a vida é em si mesmo muito rica para sucumbir diante de uma eventual crise do sistema socioeconômico, urbano-consumista e energético predatório em curso, alia-se à proposta da implementação de infraestruturas adequadas a quadros globais de defesa civil e ajuda humanitária, sem comprometer o desenvolvimento e o progresso do modelo vigente, a menos de aspectos seus que têm sido universalmente questionados e mesmo condenados. Neste sentido, a Rede Aurora se coloca como uma experiência paralela de autoeducação e de reeducação globais, um laboratório de possibilidades enriquecedoras, tanto do sistema presente quanto dela mesma como recurso civil, não governamental, para uma eventual situação de risco global. A Rede Aurora é, portanto, uma experiência de autoeducação e um laboratório de experiências sustentáveis não governamentais para uma eventual situação de risco global. Cada estação Aurora implantada articular-se-á não só com as demais, mas igualmente com as populações estabelecidas em seus entornos geográficos, compartilhando tecnologias e processos criativos locais e adaptando-os aos contextos onde estarão atuando as outras estações da Rede Aurora. Cada unidade da rede coloca-se como um portal para a rede como um todo. Seus respectivos processos serão o contexto e a escola onde seus protagonistas mais próximos vão trabalhar sobre si mesmos e em conjunto com o grupo, cotidianamente, os valores, os hábitos, os costumes, as práticas e as posturas, os comportamentos, as metodologias e as tecnologias, os significados, os sonhos, os desejos, enfim, tudo que nós, enquanto comunidade proponente, acreditamos ser variáveis carentes de questionamento e transformação. Tudo isso para que a Rede Aurora, no meio do mundo como ele é e como ele se encontra, possa constituir-se em pelo menos mais uma alternativa capaz de subsidiar os esforços globais por um mundo melhor, um mundo de paz, feliz, ecológico e sadio, plural, eclético, espiritualizado, criativo, holístico, verdadeiramente próspero, pleno de verdade e de sabedoria, de cooperação e de fraternidade. Enfim, um mundo de fato avançado em amplo sentido, viável aqui e agora e também no futuro, ou seja, realmente sustentável. Não é absolutamente uma crítica a outros modelos, a outras perspectivas ou possibilidades de solução. Colocamos-nos apenas como mais uma possibilidade, ou parte de uma possibilidade global que se encontra em curso. Mas de qualquer forma, um sonho sonhado junto, uma experiência de resgate da utopia, uma experiência de vida que, diante de tudo o que temos visto à nossa volta e que insidiosamente se encontra plantado também em nossos corações, almas e mentes, merece, sem dúvida alguma, ser vivida. É uma ideia que simplesmente sentimos que vale a pena ser abraçada até as últimas consequências, no melhor dos sentidos possíveis, sempre com muito equilíbrio e determinação, fé, alegria, disposição, discernimento, autoridade, desprendimento e os melhores propósitos humanitários. Talvez seja nossa maneira de nos fazermos ouvir, pois acreditamos em soluções de síntese,
já que as soluções fortemente setorizadas trazem, em si mesmas, grandes contradições em relação ao que se busca repensar antes que seja tarde demais. As estações se apresentarão segundo um padrão característico que, em si mesmo, já resgata conhecimentos ancestrais importantes para a subsistência humana com um mínimo de conforto e segurança, enquanto estará aberta a ser influenciada e absorver experiências locais que poderão ser disseminadas em outras partes do mundo, em outros contextos ecológicos ambientais e socioculturais. As estações aurora localizam-se a partir de um centro de suaves colinas e seguem um padrão de desenho bem característico, realizando uma estrutura não só ecológica, mas radiônica também, e que apresenta uma configuração terraceada, à semelhança, por exemplo, da cidade andina de Machu Picchu. Além de planejada para abrigar confortavelmente uma população da ordem de 240 pessoas e reunir certa infraestrutura para estudos e pesquisas convencionais, as estações Aurora almejam também ser centros ativos de investigação e vivências avançadas em setores paracientíficos e extrasensoriais em geral, incluindo-se os estudos em ufologia, radiônica, psicotrônica e transcomunicação instrumental assistida, dentre outros temas afins. A Rede Aurora é autofinanciada através de livre doações de seus IAMACIs e pelo Fundo Aurora Pro Desenvolvimento Local Sustentável, que se mantém através de doações gratuitas realizadas por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, parcerias com os estados nacionais e governos locais e com o resultado comercial dos produtos cujo desenvolvimento financia, como o caso dos aerogeradores de porte médio, por exemplo. A construção e a ocupação de cada uma das unidades da Rede Aurora segue o ritmo do envolvimento e da transformação pessoal dos que se comprometem diretamente com cada canteiro de obras, sem prejuízo do rodízio de parte dessas equipes entre as demais unidades, estejam elas onde estiverem. O patrimônio tem propriedade institucional e todos produzem, aprendem, ensinam e compartilham suas vidas voluntariamente, não só entre si, mas junto aos habitantes do entorno que se sensibilizarem com a proposta ao longo de suas sucessivas etapas. A comunidade é laica e universalista, no sentido de que é aberta a todas as tradições centradas na prática do amor à vida, à natureza e de uns para com os outros, embora não abrigue nem os rituais, nem os templos ou espaços místicos correspondentes. O acesso de interessados se dá por recomendação de quem já integra a comunidade e por vivências para mútuo conhecimento. Técnicas construtivas naturais ou regionalmente tradicionais são valorizadas ao lado de processos de pré-fabricação artesanal, fontes limpas e descentralizadas de energia, reciclagem de materiais, captação e uso de água e tratamento ecológico de águas servidas, recuperação de nascentes e de flora e fauna nativas, assim como a produção orgânica de alimentos e fitoterápicos, a utilização e a difusão circunstanciada de processos ditos vibracionais, como os florais em geral, a acupuntura, a homeopatia, a imposição de mãos, sem contudo determinar rompimentos com as práticas médicas científicas ocidentais e a medicação alopática. A Rede Aurora tem uma perspectiva de soma e de referência prática para a implementação de mudanças. Não visa confrontos e é colaborativa em relação a padrões locais, para que esses possam iluminar processos em curso em outras partes do mundo, sempre em benefício de todos os envolvidos e da comunidade mundial em geral. A Rede Aurora aceita e convive com outras estruturas semelhantes, bem como iniciativas e movimentos de fundo pacifista dedicados à defesa civil e à ajuda humanitária em geral, e não rejeita articulações positivas com o poder público local ou nacional, no que concerne às suas finalidades institucionais. A Rede Aurora resgata em si mesma a esperança de um mundo melhor para todos e cada um de nós, aconteça o que acontecer, seja por força de processos naturais conhecidos ou ainda não conhecidos da presente humanidade, seja pelas repercussões e desdobramentos dos conflitos que têm marcado a história e que impõem a todos um risco de morte ou extinção sumária, tão permanente como global. Também não se fecha a novas possibilidades de entendimento e de aceitação da realidade,
mesmo que essa postura nos determine aberturas mais e mais profundas, a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo e de termos de recolocar em outras bases nossa origem como espécie. A Rede Aurora quer apenas se fazer presente no mundo para fazê-lo melhor, a partir do crescimento daqueles que se dispuserem a realizá-la com o devido empenho, amor e dedicação a si e ao próximo. A gente está vendo dia a dia que o mundo se transforma. E se transforma não numa situação que todos nós gostaríamos que fosse. Não é a melhor situação. Ou seja, a transformação, o que você encontra mais e mais são situações que não trazem o conforto devido para as pessoas. Então nós sofremos, mesmo que haja um conforto material, mas não existe um conforto espiritual. As pessoas se jogam em determinadas situações que, na verdade, não trazem benefícios, mas trazem malefícios. E as conturbações que o mundo, o planeta está sofrendo, tudo isso é uma situação que, na verdade, entristece, porque nós não gostaríamos que isso acontecesse. Bom, a Rede Aurora, nós sentimos, a gente sabe que é um caminho diferente do que vem acontecendo, porque a grande parte do planeta hoje trabalha mais para a destruição, mais para o domínio de poucos sobre a maioria, enquanto que dentro da Rede Aurora nós queremos que todos sejam iguais. A nossa construção é uma construção interna e é uma construção que se traduz no externo, dentro das nossas estações, que são ecovilas, onde pretendemos ter uma vida onde haja igualdade, não essa diferença enorme que existe pelo planeta fora. E o que seriam essas transformações? Nós podemos ver em todas as situações. Na situação econômica que o mundo vive, ora está no apogeu, ora está em queda. As situações telúricas com diversos acontecimentos, vulcões, terremotos, catástrofes absurdas, vazamento de petróleo, como esse do Golfo do México. E tudo isso, na verdade, está contribuindo para a destruição do mundo como nós conhecemos hoje. Mas eu tenho convicção que estamos construindo, dentro da Rede Aurora e de outros movimentos, outras redes pelo planeta fora, nós estaremos construindo um mundo diferente e um mundo melhor para todos nós vivermos. A Rede Aurora, ela é essencialmente uma descoberta feita ao longo de muitos anos de trabalho. Ela viveu momentos de grande certeza, momentos de muitas incertezas também, de muitas buscas. Ela é resultado de um longo processo e que foi a descoberta, né, de uma intenção que hoje entendemos como alguma coisa que estava pronta em algum nível de concepção, em algum plano de consciência, e que se fazia necessário vir para a fisicalidade, né? Acontecer na Terra, objetivamente, dentro de uma inserção histórica. Eu conheci a Rede Aurora bem adolescente e minha experiência aqui de vida, de compartilhar essa busca de construção junto com as pessoas, é muito positiva, muito gratificante. Os lugares onde elas estão são sempre lugares muito belos, paisagens lindíssimas, e eu me sinto muito confortável nesse lugar aqui. Uma coisa que me chama atenção também é a amorosidade com a qual a gente convive. É uma semente que está crescendo de uma forma muito, muito boa, muito gostosa. A gente sente que cada dia vão aproximando pessoas que também vibram dessa mesma forma, com esse coração aberto, com uma consciência de vida diferente, pessoas vegetarianas, pessoas pacíficas, pessoas que têm uma abertura
tanto para si mesmo quanto para o outro. E a Rede Aurora veio de encontro a essa minha vontade, né? É uma possibilidade de você se preparar, estar aberto para conhecer outros povos, outros entendimentos do universo e outras coisas também que a Rede Aurora, assim, ela vem de encontro ao que eu sinto, né? Que é uma visão mais aberta, mais universal, a própria forma como as estações são concebidas, que você não tem uma propriedade, mas você tem uma porta aberta em várias estações, em qualquer lugar onde elas existam. Isso para mim é uma forma de estar no mundo. É um jeito meio cigano, um desapego, mas ao mesmo tempo um conforto de saber que você pode estar em muitos lugares, né? Pode visitar muitas pessoas, conhecer muitas culturas, tanto as culturas do nosso próprio planeta, como também culturas diferentes. Nós somos pessoas que sempre viveu em cidades, né? Desde a infância, a gente sempre morou em cidade, família católica, tradicional, e a formação escolar nossa foi a tradicional também, até que a gente atingiu o nível que a gente chama de terciário, né? Que seria as faculdades, né? Estudamos, trabalhamos durante o período normal, 35 anos, e nesse intervalo a gente sempre procurou a busca de algo mais, vamos dizer, algo mais espiritual, porque a gente via que esse caminhar nosso requisitava mais alguma coisa, ou seja, o que estava no sistema não nos agradava tanto. Hoje a gente está morando aqui, já não tem mais ligação com cidade, eu não tenho mais nenhuma propriedade, nada aqui na cidade grande. Foi um processo, mas é interessante ressaltar que a gente era urbano, a gente trabalhou em firmas, tínhamos apartamento, íamos a cinema, viajávamos, mesma coisa que todo mundo, mas isso não nos satisfazia. Tá? Então foi uma procura até chegar na Amazofia, né? Que hoje a gente se integra totalmente. Desde a primeira vez que eu ouvi falar na proposta da Rede Aurora, foi como um grande reencontro. Foi a principal sensação que eu tive de ter uma oportunidade de expressar aqui no campo físico, no campo da matéria, uma condição, ou visão, na verdade, a verdadeira visão que eu tinha do que seria um mundo bom para se viver, um mundo concreto, na verdade. Para mim foi um grande alívio quando eu encontrei a Rede Aurora, porque eu percebi que todos os sentimentos que eu tinha profundamente sobre como eu sentia que as pessoas poderiam se relacionar, o potencial que o ser humano tem. E dentro da Rede Aurora eu encontrei um campo fértil para poder colocar todas essas sementes e ver elas florescendo de uma certa forma. E para mim foi uma grande libertação, uma grande alegria. E além disso também encontrar pessoas que vibram na mesma frequência, que sentem os mesmos sonhos, que buscam esse mesmo encontro dentro de si. E realmente me deu muito mais esperança para viver nesse mundo, me deu uma razão da gente, que a gente pode, como humanidade, chegar nesse ponto em que existirá uma massa crítica que um dia perceberá a importância da gente viver em harmonia, da gente criar condições para desenvolver o nosso potencial. E que a gente não consegue fazer isso sozinho, isolado numa montanha, ou realmente é um aprendizado, é um aprendizado coletivo. Depois de algum tempo eu consegui perceber a importância. No início eu fiquei um pouco assustada, mas
perceber a importância da Rede Aurora, da gente conseguir levar essa informação em vários pontos do planeta. É como se a gente estivesse ancorando aos poucos uma realidade que já está em algum nível presente, mas que precisam que nós, como antenas dessa realidade, a gente possa cada vez mais estar trazendo ela, estar vibrando ela, estar ao maior número de pessoas possível. Fundamentalmente, ela visa a implementação na Terra, nesse atual contexto, de uma comunidade internacional assentada numa grande quantidade de pequenas estações ou ecovilas, desenhadas dentro de uma técnica especial, uma técnica que eu diria radiônica, porque ela tem uma geometria específica, muito flexível, mas de qualquer forma uma geometria específica, que em si contém uma mensagem. Então a Rede Aurora é uma comunidade internacional livre, que pode circular pelo planeta inteiro, aonde ela conseguir implementar uma de suas unidades, uma de suas estações. Ela é essencialmente isso. Primeiro, a estação tem que ser implantada numa colina suave. É o primeiro requisito. E que dentro dessa estação a gente tenha um anel fechado, principal, e no pátio interno não pode ter vegetação ou apenas algumas construções específicas, como câmara de cura e cômodo de contato. Aquele passeio onde está o telhado é um passeio que a gente chama passeio de serviço, e ele está voltado para o oeste, o pôr do sol. É a primeira também particularidade. E a chegada da estação tem que ser também pelo lado oeste. É importante esse detalhe. Aqui, particularmente, a localização dessa estação foi muito importante porque favoreceu a chegada das águas. Ela está num ponto baixo em que todas as águas praticamente caminham com facilidade, por gravidade, sem precisar de bombeamento para essa estação. A estação, na realidade, é uma proposta aquariana, do novo, de como serão as habitações no futuro próximo, onde o amor à natureza, o respeito a ela, é uma constante. Novas práticas de agricultura, novas práticas de respeito à natureza, de conservação dela. Como nós humanos somos passageiros e os animais e as plantas que são os verdadeiros habitantes. Então esse respeito é necessário. Por isso esse modelo da estação. Por isso esse cuidado com todos os aspectos naturais, com o mínimo de impacto, com todo o carinho. Uma mensagem da Amazofia que me toca profundamente, que fala assim: será lugar seguro para ti, lá onde a tua dedicação ao próximo não encontrar trégua alguma. Então, algumas pessoas que podem pensar que a Amazofia ou que a Rede Aurora seja um lugar de pessoas que estão fugindo de alguma coisa, podem pensar diferente, porque o propósito é justamente o contrário, né? É estar disponível para o outro e ter no coração essa certeza de que estamos vivendo um momento de transição planetária, um momento de crescimento, de transformação, para a gente poder viver esse parto do planeta, que a gente sabe que vai ser doloroso, mas que essa criança vai nascer e vai ser bonita e vai ser muito mais feliz do que a gente é hoje. Isso, para mim, é o que me move, é o que me alimenta, né? A Rede Aurora é uma das portas para isso, como todas as outras redes que estão nascendo no Brasil e no mundo. Eu nasci numa cidade urbana, né, em Belo Horizonte, capital de Minas,
e fui criada numa família muito católica, os valores muito tradicionais, que seria assim, vencer na vida é ter um bom carro, um bom marido, uma casa própria. Isso foi minha criação, né? Os valores que eles me passaram. E eu frequentava clubes, shoppings, cinema, gostava muito de festa, né? Até que isso começou a não me satisfazer. Conheci o Zé e meus valores começaram a mudar um pouco. E ele sempre falando de... Nós não vamos ficar aqui na cidade, Glória. Quando nós aposentarmos, nós vamos para Milho Verde, né? Até que chegou o dia mesmo que deu para aposentar. Mas primeiramente nós fomos para Juiz de Fora, ficamos lá um pouco de tempo, depois nós fomos para Milho Verde. E com isso nós já fomos adaptando a uma vida mais roça mesmo, seria assim, né? Até que nós conhecemos o Luiz, como o Zé já nos relatou, e começamos compramos terreno aqui e começamos a frequentar aqui. Primeiro foi muito difícil, porque a casinha que a gente morava era uma casinha muito rústica, não tinha muito conforto, né? Bem pouco conforto, né? Mas nós fomos acostumando devagarzinho. Muitas vezes eu achava que não daria conta não, sabe? Eu virava pro Zé e falava com ele, não vou dar conta, não vou dar conta. Mas não pela masofia em si, que a masofia eu sempre achei assim, era tudo que há, né? Mas pela dureza da vida aqui, que era muito diferente da vida que eu tinha lá na cidade. Na cidade eu queria uma água gelada, eu abria a geladeira. Aqui não tinha nem, no início não tinha nem tanque para poder lavar uma vasilha, era no chão mesmo, a mangueira no chão, né? Mas aí devagarzinho nós fomos acostumando, fomos deixando de ir na cidade, né? Cada vez menos. E agora, como o próprio Zé falou, nossa vida é mais aqui. E, para falar a verdade, hoje em dia, eu quero minha vida é aqui mesmo. A minha inserção nesse movimento, tanto chamado Agenda Aquariana ou Rede Aurora, ela se tornou uma coisa natural, muito natural. Ou seja, porque a própria alma pediu. Mas teve que tirar todos esses fardos, teve que tirar todos esses conceitos, essas emoções que faziam repetir situações de relacionamentos, de comportamento, de escolha de profissão, de escolha de família, de escolha e que foram ficando para trás, porque para construir esse mundo novo a gente vai ter que libertar todas esses não digo que fardos, porque na verdade a gente vibracionalmente foi construindo o que está lá gravado no nosso gene. Mas ele tem que ser de alguma maneira transformado, porque senão fica um pouco nublado o tentar construir essa coisa diferente no qual não está nada pronto. A vibração que cada um vai trazer depois dessas transformações é o que vai levar a que isso tome uma forma. Há alguns anos atrás eu tive a comprovação deste fato de estarmos sendo, de estar recebendo esses seres aqui no planeta, com um caso que ocorreu numa serra de Minas Gerais. Eu e mais 2 amigos, nós sinalizamos com o farol do carro para o espaço e logo em seguida tivemos resposta. Ou seja, sinalizamos algumas vezes e tínhamos em resposta uma luz enorme piscando na mesma intensidade nossa. 3 vezes, 3 vezes, 6 vezes, 6 vezes, e assim foi. E ficamos muito eufóricos. A noite era muito fria, estávamos até com um pouco de fome e sono, mas tudo desapareceu a partir desse primeiro contato luminoso. E quando terminamos aquele contato luminoso, imaginávamos que o que pensamos ser uma nave teria ido embora. Mas a surpresa maior foi quando percebemos que ela estava em cima das nossas cabeças. Era um objeto enorme, não conseguimos ver o céu, víamos apenas o fundo daquele objeto circular e uma luz meio que de neon em torno do objeto. Logo que nós 3 identificamos, uma luz maravilhosa se acendeu
iluminou todo o espaço, uma luz muito intensa, muito forte, e devagarzinho, bem devagar, ela foi saindo, foi indo embora, alcançou uma velocidade fantástica e virou no espaço uma estrelinha. Então nós sabíamos, nós três, que ali era uma nave que esteve em cima de nossas cabeças. E o mais incrível do fenômeno, na verdade, foi porque o deslocamento da nave, eu acredito que por isso mesmo, criou algumas luzes em torno, pareciam arco-íris de um lado direito e do lado esquerdo, e elas foram se fechando naquela estrela que sabíamos era uma nave. Então foi, para mim, uma confirmação de que sim, estamos sendo visitados por seres de fora do planeta. Viver numa estação não é viver primitivamente, não é isso? Né? A gente, vocês mesmos podem comprovar que o conforto, o bem-estar, não é isso? A limpeza, das pessoas, hein? A limpeza, quer dizer, todos esses fatores já estão sendo incrementados. Hoje já temos luz, né? Já se dorme em módulos com certo conforto, já temos água quente, né? Então isso tudo vai amenizando esse primeiro momento de maior dificuldade. Agora o que eu quero mesmo é ver aqui cheio de casinha, cheio de módulo, cheio de gente, cada um com o seu trabalhinho. Aí vai ser bacana.